Olá, hoje eu vou falar sobre noções de complexidade computacional. Bom, a análise de algoritmos é uma área de pesquisa cujo tema está aí nos algoritmos, certo? Analisar diferentes algoritmos e suas propriedades. Algoritmos diferentes, né, mas que sejam capazes de resolver o mesmo problema, não necessariamente resolvem aquele problema com a mesma eficiência, né? Essas diferenças de eficiência, veja que podemos definir melhor esse termo eficiência, mas pensando de maneira geral, essas diferenças podem ser relevantes, tá bom? De modo que, independente ou considerando um número pequeno de elementos processados, a gente nem percebe, né, a diferença, a percepção aí no caso, dependendo da aplicação, tá bom? Essa percepção talvez por um humano pode não ser percebida, mas por uma aplicação de alguma natureza crítica pode ser perceptível, mas mesmo assim a escolha entre dois algoritmos pode a comparação aí entre dois algoritmos em termos de eficiência pode ser irrelevante, essa diferença. Porém, muito comumente, essas diferenças de eficiência, veja aqui estou falando a diferença, tá bom? Ela pode crescer proporcionalmente com o número de elementos processados. De fato, um mesmo algoritmo, em geral, tá bom? Ele depende do número de elementos processados, mas a diferença também pode crescer proporcionalmente e vai ficar mais claro quando a gente ver os próximos pontos. Bom, uma medida de comparação entre a eficiência de algoritmos é chamada aí de complexidade computacional, tá bom? A complexidade computacional ela vai indicar o custo de se aplicar aquele algoritmo, né? De se executar aquele determinado algoritmo em um computador, tá bom? Esse custo, em geral, ele pode ser em termos de memória ou em termos de tempo, tá bom? Memória, aqui a gente quer dizer o quanto de espaço o algoritmo vai consumir, normalmente aqui em função do tamanho da entrada. Ok? Então, se você tem uma entrada maior, né, em função daquele tamanho da sua entrada, quanto de memória o seu algoritmo vai consumir. E, de maneira similar, aí também podemos medir o quanto de tempo, né, que demora para executar aquele algoritmo em função também do tamanho da sua entrada. Bom, a gente pode formalizar um pouquinho mais esses conceitos e fazer uma análise matemática do tempo, certo? Então, ao invés de você analisar o algoritmo em termos de execução de fato, então pegar um determinado hardware, implementar em uma determinada linguagem de programação, você pode fazer uma análise matemática, que é independente do hardware, independente da linguagem, tá bom? Então a gente, para fazer essa análise, a gente não vai precisar de fato compilar o programa ou executar o programa, tá bom? Esse tipo de análise, né, essa análise matemática do tempo, ela permite que a gente entenda como que esse algoritmo funciona em relação à entrada, em relação eventualmente mais de um tipo de entrada, tá bom? Assim a gente vai ter uma fórmula fechada, tá bom? De uma relação entre o conjunto de entradas e a quantidade de tempo necessária, ali veja, não necessariamente em segundos, tá bom? Porque a gente não, ou em outra medida de tempo, porque a gente não está executando, mas em termos proporcionais. Vamos na prática ver alguns exemplos da análise de complexidade de algoritmos. Aqui no caso a gente vai analisar o pior caso desses algoritmos em relação ao tempo, tá bom? Aqui o objetivo desse algoritmo é calcular n elevado a n. Então, se a gente quer construir a função tempo desse algoritmo em função de n, a gente primeiramente vai definir
algumas constantes de tempo para a execução de alguns dos comandos. Eu vou chamar então o tempo necessário para executar essas duas instruções aqui, R igual a 1 e I igual a 1, como T1. O tempo para executar essa condicional, I menor ou igual que N, T2, e o tempo para executar essas duas instruções, R igual a R vezes N e I++, igual a T3. Para construir a função tempo desse algoritmo, faremos o seguinte. Verificaremos o número de vezes que cada uma dessas instruções vai ser executada. Então, esse trecho de código aqui vai ser executado uma única vez, então temos um custo T1 de execução desses termos. Essa condicional aqui, como o I começa em 1, ela vai ser executada N mais uma vezes. Por quê? N vezes essa condição vai ser verdadeira e só sairá desse while quando essa condição for falsa, que é quando o I estiver valendo N mais 1. Então, T2 será repetido N mais uma vez. Por fim, esse trecho de código que está dentro do while, ele vai ser executado N vezes enquanto aquela condição for verdade. Então, T3 vezes N. Uma vez que essas constantes aqui de tempo, T1, T2 e T3, elas são constantes aqui arbitrárias, a gente pode substituí-las por outras constantes. Então podemos pegar T1 mais T2 e chamar de uma determinada constante C1, marcar aqui de vermelho, e juntar T2 mais T3 e chamar de uma constante igual a 2. Então a função tempo aqui nesse caso é igual a uma constante mais uma segunda constante vezes n. Trazendo um outro exemplo aqui mais simples, para a gente construir passo a passo, faremos o seguinte. Então vamos analisar esse trecho de algoritmo aqui, qual que é a função tempo dele. Aqui em função de n grande. Certo? Então temos esse trecho de código aqui, vou falar que tem custo de tempo T1, a condicional T2 e o tempo para se executar o printf mais esse incremento T3. Então a gente sabe que essa atribuição aqui vai ser executada uma única vez, mas a gente sabe que essa condicional vai ser executada n mais uma vezes, né? Até que na enésima mais um, na n mais um ésima vez, vai ser falsa e não será mais executada. Então, n mais 1 vezes T2 mais n vezes serão executadas aí o incremento e o printf. Então, n vezes T3. Bom, nesse terceiro exemplo, podemos fazer uma análise similar também. Mas dessa vez, a gente tem que o incremento é feito de 2 em 2. Então vamos lá, de maneira similar vou chamar de T1, o tempo para executar essa primeira atribuição, T2 o condicional e T3 o printf com o incremento. Então qual vai ser a função tempo aqui? A gente tem T1, que é o tempo para executar a atribuição, mais... Agora, quantas vezes serão repetidas aí essas condicionais? Né? A gente sabe que I, essa condicional I menor que N, a gente sabe que I inicializa em 0, então essa condicional vai ser executada 1 mais, aí no caso, o teto de N sobre 2. Ou seja, a gente sabe que se o n for igual a 0, ele vai ser executado uma única vez. Essa condição vai ser falsa e já vai sair. Se o n for igual a 1 ou n igual a 2, ele será executado 2 vezes. Bom, a primeira verdadeira, a segunda falsa. E assim vai. Vezes T2. Mais, quantas vezes vai entrar aqui dentro do loop? Teto
de n sobre 2 vezes T3. Se a gente juntar as constantes aqui, como que isso vai ficar? A gente vai ter... tentar isolar o n, né? A gente vai ter T1. Só para simplificar, a gente vai ignorar o teto aqui, tudo bem? Cortar essa última parte de simplificar. Se a gente for juntar as constantes, como que vai ficar essa equação? A gente tem T1, que é uma constante, a gente tem mais T2, mais, aqui multiplicando por n sobre, o teto de n sobre 2, a gente tem T2 mais T3, e é isso. Certo? Então, a gente tem aqui que é uma constante 1 mais uma constante 2 vezes o teto de n sobre 2. Se a gente for simplificar esse teto, que na prática não vai fazer muita diferença, a gente vai ver mais para frente ainda mais quando a gente usar a notação Big O, isso aqui também pode ser, é muito próximo aí de C1 mais C2 vezes N. Onde C2 aqui, ou vou chamar de C3, C3 aí é aproximadamente C2 sobre 2. Tá bom? Então, veja que aqui a função tempo desse algoritmo, apesar do incremento ser feito de 2 em 2, é muito parecido aqui com o caso anterior, que a gente tinha uma constante mais uma segunda constante vezes n. Vamos começar aqui agora um exemplo um pouco mais interessante. E agora, para facilitar os nossos cálculos, como nos exemplos anteriores, a gente notou que as constantes elas se agregam, a gente não vai se importar muito em dar aí os nomes exatos para as constantes, tá bom? Então eu vou usar, toda vez que eu usar C aqui, é uma determinada constante e depois a gente as agrega, tá bom? Esse cara, começando aqui esse condicional. Então esse aqui é um exemplo que é formado por dois loops alinhados e uma condicional aqui mais interna. Primeiro, essa condicional a gente pode assumir que ela é sempre verdadeira, tá bom? Porque a gente está analisando o pior caso. Então a gente sabe que, independente dos valores aqui, isso aqui vai levar um determinado tempo aqui para ser executado. E vamos dar uma olhadinha nesses loops aqui de fora. Então, para a primeira vez que a gente entrar nesse loop de fora, o loop interno ele vai ser executado n menos 0 vezes. É isso? N menos 0 mais uma vez. Por que vezes? Por quê? I começa com 0, né? Então n menos 0 mais 1, porque a gente sabe que aqui, enquanto o j é maior ou igual que 0, então, por exemplo, se o n for 2, ele vai ser executado 3 vezes, para j igual a 2, para j igual a 1, para j igual a 0. E assim vai. Mas essas constantes aqui não vão importar tanto. Aí a segunda vez que a gente executar, a gente vai executar n menos 2, porque a gente incrementa de 2 em 2, mais uma vez. Então, as execuções vão ficar assim. Na primeira vez, a gente executa n mais uma vez. Depois, na segunda vez, a gente executa n menos 2 vezes. E vamos assumir aí um n grande. Na terceira vez, n menos 4 vezes, já que a gente está incrementando aqui de 2 em 2. E assim vai até chegar em uma única vez. Ou zero, né? Aí vai depender do se n é par ou ímpar, mas assumindo um n muito grande, isso não importa. Isso aqui vai ter aproximadamente aí n sobre 2 termos nessa somatória, tá bom? Então o que a gente tem aqui é que a nossa função de tempo vai ser proporcional, eu vou até mudar o símbolo, vai ser proporcional a uma constante vezes n sobre 2 vezes
essa soma, essa PA aqui, tá bom? A somatória dessa PA, que é o quê? N sobre 2, N mais 2 sobre 2. Mais umas constantes que vão aparecer, por exemplo, dessa atribuição aqui que é executada uma vez e outros termos que vão aparecer independente de N. Então isso aqui é igual também, a gente poderia simplificar aqui. Temos N vezes N aqui, o resto vão ser constantes. Essas outras aqui vão aparecer constantes. Então a gente tem uma constante 1 vezes N ao quadrado. Vai aparecer uma constante 2 vezes N. E vai aparecer aqui uma terceira constante dos termos que não dependem de N. Então essa aqui é a função de tempo, né? Aqui bastante simplificado o processo, tá bom? Para a gente não entrar em muitos detalhes, mas essa vai ser a função de tempo para esse exemplo. Ainda vamos trazer um outro exemplo aqui, bastante interessante, diferente dos demais, que a gente tem um algoritmo recursivo para cálculo do fatorial. Então, como que a gente constrói essa função? A gente sabe que para n igual a zero, vai ser apenas uma constante. Para n igual a 1, também será uma única constante, porque esse primeiro if aqui vai ser sempre verdadeiro e isso vai levar um tempo constante de execução. Vou deixar esse 1 aqui. Agora, para t igual a 2, o que vai acontecer? Vai aparecer uma constante de tempo mais o tempo necessário para executar o fatorial de 1, porque essa instrução aqui vai ser executada. E tem aí umas constantes diferentes relacionadas a essa multiplicação e tudo mais. Então essas constantes aqui eventualmente são diferentes, tá bom? Só estou representando aqui como C1 como uma determinada constante de tempo. Para T3, mesma coisa, vai ser uma determinada constante mais o tempo para calcular o fatorial de 2. E assim vai. Como que ficaria então o caso geral T de N? Se toda vez que a gente está calculando um determinado valor de N, a gente depende também do tempo de N menos 1, no final das contas vai aparecer uma constante que não depende de ninguém, né, isolado de N, mais N vezes uma segunda constante. E é isso, tá bom? Generalizando aí esse cara. Então, de maneira bastante simples, claro que tem algoritmos recursivos que vão ser bem mais complexos de se calcular essa ordem de complexidade, a gente vai ver mais para frente, mas aqui basicamente essa repetição, né, a gente expandindo, por exemplo, t igual a 4 aqui vai ser C1 mais t de 3, expandindo t de 3 é um C2 mais t de 2, e expandindo t de 2 vai aparecer um C3 mais t de 1, e assim vai até esses casos triviais. Tá bom? Então, isso aqui aparece, essas expansões aqui vai aparecer na ordem de n. Visto essas diferenças, né, na função de tempo de diferentes algoritmos, né, vamos assumir aqui que temos 4 algoritmos que resolvem um mesmo problema, e esse problema, né, tem um tamanho n, né, que vai ser em função da entrada aí, tá bom? Então, imagina que o tempo de execução desses algoritmos seja dado por essas equações aqui. Então, a gente tem o primeiro algoritmo, tem um tempo de execução 100 vezes n, tá bom? Essa é uma constante 100 vezes n. O T2 tem uma constante 5 vezes n quadrado. Um terceiro algoritmo tem função de tempo n ao cubo sobre 2. Aqui o 1 sobre 2 é a constante que multiplica o n ao cubo. E um quarto algoritmo aqui que tem um custo, né, uma função tempo de 2 elevado a n. Se a gente olhar esses gráficos em função de n, o que a gente vai perceber? No começo, tá bom? Para n pequeno, o algoritmo número 1 ele leva mais tempo de execução e os demais, né, tem
tempo, né? Um tempo de execução menor. Porém, quando o n começa a crescer, a gente começa a ver uma discrepância aqui no comportamento desses algoritmos. E isso é exatamente isso que a gente está interessado. Lembra lá no começo que a gente falou que diferentes algoritmos poderiam ter um custo proporcional, uma diferença de custo, né? A diferença do custo ela se torna proporcional a n, tá bom? Então, vamos mostrar aqui como exemplo, a partir desses dados, algumas coisas interessantes. Imagina que a gente tem 1000 segundos para resolver esse problema, tá bom? Se a gente escolher o algoritmo número 1, né, a gente consegue, em 1000 segundos, resolver um problema até de tamanho 10. No caso do segundo algoritmo, um problema de até tamanho 14. No terceiro algoritmo, um problema até de tamanho 12. E no quarto algoritmo, um problema de quase aí, tamanho 10. Tá bom? Então dá para ver que aí para 1000 segundos de execução, todos eles são capazes de resolver um problema de magnitude tudo aí em torno de 10. Agora, imagina que a gente multiplique por 10 o tempo que a gente tem para executar esse algoritmo. Então, se a gente tiver 10.000 segundos, né, de tempo permitido, né, para a gente rodar o nosso algoritmo, olha que interessante. Para o primeiro algoritmo, a gente passa a ser capaz de resolver até n igual a 100. Para o segundo, 44. Para o terceiro, 27. Para o quarto algoritmo, 13. Olha o ganho, né? A gente tem 10 vezes o tempo, né? E olha o ganho que a gente teve aí na capacidade do tamanho do problema que a gente consegue resolver. Para o primeiro algoritmo, que cresce linearmente, a gente ganhou 10 vezes aí o tamanho da entrada que a gente consegue trabalhar. Para o n ao quadrado, a gente tem um ganho aí só de 3. Para o n ao cubo, um ganho de 2. E para o 2 elevado a n, né, o exponencial, nosso ganho não chega nem a 2 vezes. Então é exatamente isso, conforme a gente vai crescendo o n, né, a gente vê que o tempo necessário ele cresce muito rápido. Então, para um mesmo quantidade de tempo alocado, o n que a gente consegue trabalhar é muito menor, o ganho que a gente tem é muito menor. E essa aqui é a diferença entre a razão dos diferentes algoritmos. Como a gente viu que as constantes, né, nessa razão entre os algoritmos, elas tendem a não importar, tá bom? Talvez para n muito pequeno, a gente traz aqui uma notação chamada notação grande O, né? Também vocês vão encontrar como Big O, que existem várias formas, né, da gente avaliar essa razão do crescimento, tirando aí um pouco dessa dependência entre as constantes. Essa mais conhecida é a que a gente vai usar, que é o Big O, que ela significa o seguinte: é o custo do algoritmo, sempre no pior caso, tá bom? Para todas as entradas de tamanho n. Então a gente vai considerar em função do tamanho da entrada. E ela vai analisar sempre um limite superior da entrada, tá bom? Ou seja, permite dizer o comportamento do nosso algoritmo, né? Permite dizer que o comportamento do nosso algoritmo nunca ultrapassa um certo limite. Então a gente quer encontrar esse limite superior que a notação Big O, grande O, aí vai trazer para a gente. Tá bom? Então, dado que a gente tem dois algoritmos aqui, certo? Então, o algoritmo 1 tem essa função de tempo e o algoritmo 2 tem essa função de tempo aqui. A gente pode dizer que o primeiro algoritmo, né? Opa, aqui era T2. T2. Então, à medida que n aumenta indefinidamente, então imagina no caso onde o n é muito grande, maior do que essas constantes aqui, alguns termos começam a predominar. Então, no caso da função de tempo t1, o termo dominante é o n ao cubo. Então, a gente pode dizer que o algoritmo 1, que tem tempo t1 de n, ele é proporcional a n ao cubo. Então, a gente diz que ele é da ordem de O de n ao cubo. Enquanto no algoritmo 2, o termo que domina quando o n tende a infinito é o 2 elevado a n. Então, a gente diz que o algoritmo 2
é da ordem de O 2 elevado a n, tudo bem? Mas o que significa isso para o algoritmo, tá bom? Isso significa dizer que o custo do algoritmo não é pior do que n assintoticamente, tá bom? Então, se a gente dizer que o algoritmo tem ordem de O de Fn, quer dizer que ele não é pior, né, do que essa função de n. Então, ele nunca vai ser mais lento do que um determinado limite, tá bom? Isso é bastante interessante, bastante útil na prática. Você pode ter um algoritmo que ele é melhor, né, para alguns casos. Lembra que a gente está levando em consideração o pior caso. Então, pode ser que o algoritmo rode melhor do que aquele limite que a gente está escrevendo aqui nessa anotação, mas nunca pior, tá bom? Então, ele se torna um limite superior, conforme eu já falei anteriormente. Essa notação ela possui algumas operações, quando a gente for analisar os algoritmos, fica mais fácil do que vocês viram lá atrás, né? Do que construir a função de tempo, tá bom? Então, uma regra muito importante aqui é a regra da soma. A regra da soma, ela permite fazer análise de complexidade de diferentes algoritmos em sequência, tá bom? Então, se você tem um determinado algoritmo que ele roda, ou ele é composto por partes sequenciais, então a parte 1, a parte 2, a parte 3, então a gente diz que se você tem uma determinada parte do algoritmo, que é O de Fn, mais, né, sequencialmente executado, uma parte do algoritmo que é O de G de n, a gente diz que essa soma aqui é igual a O do máximo entre essas funções, tá bom? Isso faz sentido, porque se você sequencialmente executa os algoritmos, aquele termo que tem maior ordem de complexidade, ele vai dominar para quando o n crescer indefinidamente. Por exemplo, aqui, né, vamos supor que a gente tem dois algoritmos, que um deles é O de n, o outro é O de n ao quadrado. Se eles forem executados em sequência, a gente tem que o resultado é O de n ao quadrado, já que n ao quadrado é maior que n. No caso, a gente poderia ter também um outro exemplo aqui, um algoritmo O de n, um algoritmo n log de n, e aí, mesma coisa, como n log de n é maior que n, a ordem de complexidade desses dois algoritmos executados em sequência, tá bom? Sequência é O de n log n. A gente tem que tomar cuidado quando os algoritmos são executados de maneira aninhada, tá bom? Em regra geral, se você executá-los de maneira aninhada, você vai ter os termos multiplicados. Então, se você tivesse um algoritmo O de n e que para cada iteração desse algoritmo O de n é chamado um algoritmo de O de n quadrado, você teria no final das contas um algoritmo O de n ao cubo. Mas a gente tem que ver várias nuances e a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui nessa aula. Então, as ordens mais comumente, né, encontradas aí é O de 1, que significa ordem constante, tá bom? Então quer dizer que as instruções são executadas de um número fixo, independente do tamanho da entrada, tá bom? O de log de n, isso vai acontecer, a gente vai ver que a gente chama de ordem logarítmica, tá bom? A gente vai encontrar isso em alguns algoritmos que quebram o problema original em diversos subproblemas menores. Então a gente vai ver, por exemplo, a busca binária, que é nessa ordem de complexidade. Ordem linear são aqueles algoritmos que realizam uma determinada operação para cada um dos elementos da entrada. A gente chama isso de ordem linear, tá bom? Tem ordem log linear. A gente vai ver alguns algoritmos que têm essa ordem de complexidade. Normalmente eles particionam os dados e resolvem problemas menores, porém depois esses problemas menores são unidos e aí aparece esse termo aí, n log de n. Ordem quadrática são aqueles problemas que normalmente tem algum tipo de loop aninhado, tá bom? Então, dois loops aninhados. De mesma maneira, a ordem cúbica, quando tem três estruturas de repetição aninhadas. Ordem exponencial e ordem fatorial
normalmente acontecem em algoritmos de força bruta. A gente vai ver bastante isso lá na parte de grafos, algoritmos que seriam totalmente inviáveis do ponto de vista prática, que você não consegue, esses termos aqui crescem muito rapidamente e a gente vai precisar de alternativas para resolver os problemas. Em termos de ordenação, tá bom? A gente pode utilizar essa ordem que está especificada aqui embaixo. Então, ordem linear é menor que ordem logarítmica, que é menor que ordem constante, perdão, é menor que ordem logarítmica, que é menor que ordem linear, que é menor que ordem linear, que é menor que quadrático, que é menor que cúbico, que é menor que exponencial, que é menor que fatorial. Então, só para motivá-los um pouquinho mais a respeito dessa importância de identificar qual que é a ordem de complexidade de um determinado algoritmo, construir aqui uma tabelinha onde a gente tem nas linhas aqui as diferentes ordens de complexidade e nas colunas diferentes tamanhos de entrada. Se a gente assumir que temos um computador que executa 1 milhão de operações por segundo, os computadores atuais podem ser bem mais rápidos que isso, tá bom? Mas só para a gente ter uma noção. Então, para n igual a 10, todo mundo ali roda na casa de microsegundos, tá bom? Então, não chega nem a 1 segundo, independente da ordem de complexidade aqui desses algoritmos. Já para n igual a 20, a gente já começa a perceber, para o caso do exponencial aqui com fator com 3 elevado a n, né? A gente já começa a aparecer aqui um cara rodando em termos de minutos, tá bom? Enquanto os outros ali ainda estão na casa dos microsegundos e até na casa dos segundos. Já para n igual a 30, olha que interessante como esses termos exponenciais já se tornam praticamente inviáveis, tá bom? Então, ainda que até o quadrático, até o cúbico, está na ordem de segundos, os exponenciais já estão na casa de dias e do 3 elevado a n aqui na casa dos séculos. E aí, passando, por exemplo, para n igual a 100, enquanto que os quadráticos e até os cúbicos ainda nem saíram da casa dos segundos, os dois exponenciais aqui já estão na casa dos séculos. Tá bom? Isso aqui a gente está falando em termos de segundos, mas poderíamos falar em termos, né, de gigabytes de memória, tá bom? Então, apesar da gente ter motivado aqui em termos de complexidade de tempo, a gente pode usar tanto a notação grande O, né, tanto construir a função de memória, em relação ao tanto de memória que a gente precisa para resolver um problema. Tá bom? Então, normalmente a derivação da função de tempo e da ordem de complexidade de tempo é um pouco mais interessante. Normalmente a de memória é mais simples para a maioria dos algoritmos, mas ainda assim, esse fenômeno aqui pode acontecer. Dependendo do seu algoritmo que você utiliza, você rapidamente não possui memória no seu computador para executá-lo. Então, essas análises a gente vai ver ao longo de todo o material. Agradeço aí ao professor Johnny Marks, do ITA, que forneceu parte aí dos slides.